hoje. A catedral mais famosa do mundo em chamas. Um incêndio na Notre-Dame de Paris destrói parte de um patrimônio de mais de 800 anos de história. Encontrado o 11º corpo nos escombros dos prédios que desabaram no Rio. A polícia ainda não ouviu os responsáveis pela construção irregular. Ministros discutem como consertar os efeitos da intervenção do presidente Bolsonaro no preço do diesel. O governo planeja mudar regras para a destruição de equipamentos apreendidos pelo IBAMA em operações contra crimes ambientais. O STF censura 2 sites de notícias que publicaram imagem com citações ao presidente da corte, Dias Toffoli. E cientistas apresentam um coração completamente construído numa impressora 3D. A partir de agora, no Jornal Nacional. Já controlaram quase todo o fogo na catedral mais conhecida e visitada de todo o planeta. Mas os danos na Notre-Dame, em Paris, são incalculáveis. Um desastre de proporções gigantescas para o patrimônio cultural e arquitetônico da humanidade. Os parisienses e turistas testemunharam atônitos a queda do ponto mais alto da catedral, conhecido como Flecha. O incêndio começou 1 hora antes, perto das 7 da noite, no horário local, 2 da tarde no Brasil. Fiéis que participavam de uma missa abandonaram a catedral. Rapidamente, as chamas, no prédio de mais de 850 anos, podiam ser vistas de quase toda a capital francesa. As imagens se espalharam pelas redes sociais. 400 bombeiros da cidade e da região vieram tentar apagar o incêndio nesta segunda-feira. O local das chamas, no teto da catedral, dificultou bastante o trabalho. A destruição parcial de um símbolo da França deixou a cidade de Paris em choque. Essa vez que vários amigos resolveram se encontrar perto da catedral quando souberam do incêndio. É o monumento da cidade, além de um símbolo religioso. É muito emocionante, disse ela. O padre, que já trabalhou na catedral, disse que mais de 700 anos de história se acabaram em poucas horas. Mas que a catedral vai voltar a ficar de pé. A turista americana disse que visitou o local hoje de manhã com As autoridades esvaziaram toda a Ile de la Cité, em português, Ilha da Cidade, que fica no rio Sena, na região central de Paris. A parte da catedral mais castigada pelas chamas foi o teto. Nesse ponto, o local estava cercado de andaimes. O telhado gótico, construído na época medieval, passava por obras de restauração desde o ano passado. A polícia disse que a estrutura principal foi salva. As estátuas de bronze foram removidas na semana passada para as obras. O Ministério Público já abriu uma investigação para apurar as causas do incêndio. O presidente francês cancelou um pronunciamento que faria na TV e foi até o local conversar com os bombeiros. No fim do dia, Emmanuel Macron disse que o pior foi evitado e prometeu reconstruir Notre-Dame. Ele disse que vai lançar uma campanha internacional para captar recursos. É isso que os franceses esperam. É isso que a nossa história merece, disse Macron. Parce que c'est ce que notre histoire mérite. Em mais de 8 séculos de história, a literatura e o cinema ajudaram a transformar a principal igreja de Paris num símbolo reconhecido mundialmente. Milagre. Notre-Dame passaria finalmente por uma grande restauração. Santos de 3 metros ganharam as alturas. Mas o chamado foi da igreja e não dos céus. O apoio financeiro era urgente. O vento batia e a catedral se despia em pedregulhos. Bastava o toque de um dedo para um pedaço de calcário desmoronar. A decadência do prédio não era novidade. Há quase 200 anos, Victor Hugo denunciou mutilações, amputações na Nossa Dama. O célebre escritor enxergava cicatrizes ao lado de cada ruga na face desta velha rainha das nossas catedrais. O livro Notre-Dame de Paris lançou luz sobre o estado decrépito do edifício. Mas Victor Hugo também ajudou a construir a fama desse lugar. A história do Quasímodo, o cinema desfigurado, inspirou adaptações no cinema. O
Corcunda de Notre-Dame constrangeu autoridades na época. O romance provocou uma restauração em 1844, que usou pedras de baixa qualidade e até cimento. Mas nada abalou a reputação de Notre-Dame. Hoje, o lugar mais visitado da França, 13 milhões de pessoas de todo o mundo visitam a catedral, uma média de 30 mil por dia. Uma Notre-Dame em chamas causa um choque próximo ao de um Big Ben pegando fogo. E esse ícone londrino também passa por obras, o que deixa essa tragédia ainda mais... Mas, na verdade, cada país imaginar a perda dos seus símbolos. Então fica fácil para o mundo inteiro sentir essa tristeza de Paris. O incêndio de hoje devorou um trabalho de 182 anos, quase 2 séculos. Uma catedral construída por franceses humildes, pedra sobre pedra. O resultado foi um marco na arquitetura gótica, uma obra-prima que resistiu por mais de 850 anos. E as gárgulas observavam lá de cima essa história francesa. Pássaros monstruosos que disfarçavam canos por onde escoava a chuva. Só que hoje não era o dia da água. As gárgulas também não conseguiram afastar os maus espíritos e se viram aterrorizadas pelo descaso humano. O incêndio na Catedral Parisiense, que sobreviveu a 2 guerras mundiais, repercutiu no mundo inteiro. As redes de TV americanas transmitiram um incêndio ao vivo. Truly unbelievable. O presidente Donald Trump lamentou o incêndio e disse que a Notre-Dame é um dos grandes tesouros do mundo. Isso vai além de países. É parte da nossa cultura, parte das nossas vidas. O Corpo de Bombeiros de Nova York se solidarizou com os bombeiros de Paris, que lutaram corajosamente contra o fogo. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, declarou que ficou horrorizado ao ver as imagens do fogo que engolia a catedral, um exemplo peculiar de patrimônio mundial. A Unesco, que concedeu o registro de patrimônio do mundo para a catedral em 1991, afirmou que está monitorando a situação de perto e está ao lado da França para proteger e restaurar essa herança inestimável. A primeira-ministra alemã Angela Merkel ofereceu apoio aos franceses e lembrou que a Notre-Dame é da cultura europeia. A primeira-ministra britânica, Theresa May, disse que os pensamentos dela estavam com a e com todos que estavam trabalhando para driblar o incêndio. O Papa ainda não deu declarações, mas o Vaticano divulgou uma nota em que afirma que a igreja recebeu com choque e tristeza a notícia do terrível incêndio que devastou a Catedral de Notre-Dame, símbolo do cristianismo na França e no mundo. Aqui na frente da Catedral de St. Patrick, uma das mais importantes dos Estados Unidos, o arcebispo de Nova York, Timothy Dolan, lamentou o incêndio na Catedral de Notre-Dame. Ele leu uma mensagem que enviou ao seu colega, Michel Aupetit, arcebispo de Paris. A Semana Santa nos ensina que, como Jesus, a morte traz a vida. O que morre hoje vai trazer o renascimento, leu o arcebispo. Today's dying, we trust, will bring rising. Marie veio de Paris e o consolou aos pés da Catedral. Aqui lamentou. Perdemos um símbolo da fé católica, um símbolo da França. É o passado que desaba. Le passé qui s'effondre. Em mensagem de pesar enviada pelo Ministério das Relações Exteriores, o governo brasileiro manifestou sua solidariedade com a nação francesa neste momento de perda inestimável. A Defesa Civil do Rio de Janeiro retirou mais um corpo dos prédios que desabaram há 3 dias na comunidade Muzema. O corpo de Antônia Sampaio, 31 anos, retirado dos escombros hoje de manhã, eleva para 11 o número de mortos na Muzema. É triste a certeza da morte, assim como é angustiante a espera dos parentes dos outros 13 moradores que continuam desaparecidos. Muitas famílias ainda têm esperanças e vão dividindo suas histórias. Divina Patrícia, de óculos ao lado das 2 irmãs, estava de férias e ia voltar para no dia do desabamento. Carla, Jefferson e os filhos Enzo, de 6 anos, e Arthur, de 4. Uma família inteira e nenhuma notícia. As lágrimas de Tânia são pela irmã e o sobrinho, Ana Flávia e Fábio, de 2 anos. Pensando nele, pensando como é que ele tá, como é que ela tá, me deixa muito arrasada mesmo.
Claudiomar não dorme há 3 dias. Quer notícias da sobrinha Lauana, de 15 anos. Mais tempo é pior, entendeu? Mais angústia, mais aflição. Os prédios caíram ali no alto da rua, mas mexeram com a vida de todo mundo dali para baixo até aquela fita de interdição. São dezenas de pessoas que estão com tudo que têm dentro dos apartamentos e não sabem quando nem se vão poder voltar para casa. A Defesa Civil condenou pelo menos 3 prédios que devem ser demolidos. Esse é outro capítulo triste dessa história. Hoje, os bombeiros e a Defesa Civil liberaram poucos minutos para buscar documentos e pertences pessoais. Não é falando pelo financeiro, mas é um suor de 15 anos meu e do meu marido lá dentro, dos meus filhos. As recordações não tem tamanho. Até minha cama, eu tô com saudade dela. Tá muito difícil, você não imagina. Nesse momento difícil, a força vem da fé e dos gestos de carinho. Aqui nesta casa estão 10 pessoas acolhidas pelo bom coração do dono. Para quem teve a vida revirada, um passo de cada vez. Pro Nicolas, um passinho importante. Conseguiu pegar o que lá no seu quarto? Material, roupa, blusa, minha mochila, pra eu ir pra escola hoje. 3 moradores foram enterrados hoje no fim da tarde. A despedida de Maria Abreu foi ao som de músicas. No outro ponto do cemitério, o caixãozinho branco leva Juan, de 10 anos. Ele foi enterrado ao lado da mãe, Zenilda, deixando muita tristeza. Até hoje, a Polícia Civil não ouviu nenhum responsável pelas construções irregulares que desabaram. Quem construiu os 2 prédios que desabaram? Havia um engenheiro responsável pela obra? Essas são algumas das perguntas ainda sem resposta. Mais de 80 horas depois da tragédia na Muzema, a Polícia Civil abriu uma investigação, mas os amigos, parentes das vítimas e sobreviventes não querem prestar depoimento. Eles têm medo de represálias de milicianos que controlam a região e que são conhecidos pela crueldade. A gente tem que andar no sapatinho, tem que saber falar, tem que saber ver com quem fala. A gente vem pra cá saber que não é nada legal, tudo é milícia. Aqui na Muzema é fácil demais a gente encontrar obras irregulares. Aqui na minha frente, 2 prédios, cada um com 5 andares. Não tem tapume, não tem placa com os nomes dos responsáveis pelas 2 obras. E já tem gente morando. Aqui do lado, ó, tem até relógio de energia elétrica. Para piorar a situação, veja só o que a chuva fez. Abriu um buraco enorme aqui de baixo, ó, na estrutura da obra. A encosta desmoronou com a chuva. Nós estamos na parte mais alta da comunidade e tem centenas de pessoas morando lá embaixo. O presidente da Associação de Moradores da Muzema, Marcelo Diniz, recebeu uma intimação da polícia para prestar depoimento, que foi adiado para amanhã porque a advogada dele apresentou um atestado médico. Enquanto a investigação não avança, os parentes das vítimas choram em silêncio. Pode continuar. Eles matam por nada. Hora da previsão do tempo, hora de conversar com a Maria Júlia Coutinho. Boa noite, Maju. Qual o destaque? Oi, Juliana, boa noite para você, para o Bonner e para todos. Nossos meteorologistas acabaram de avisar que já chove aí na zona oeste do Rio. Essa chuva não se espalha agora à noite, mas amanhã sim, já falo sobre isso. E tem um comboio aqui de nuvens carregadas rondando parte do sul do país. E amanhã o alerta de perigo vale para o leste gaúcho e catarinense, onde pode chover demais. Estão na rota dos temporais para Porto e Torres, no litoral gaúcho. Inclusive pode ter ressaca entre o litoral do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina e do Paraná. A chuva volumosa deve ser provocada pelo sistema que tem aparecido com frequência aqui na previsão do tempo, o cavado. Ele atua lá nos níveis médios altos da atmosfera, ajuda a acelerar o movimento do ar de baixo para cima, aumentando a quantidade de nuvens de tempestade. E esse sistema pode avançar para o sudeste, por isso São Paulo e Rio podem ter temporais a partir da tarde. Então você fica ligado aí nos avisos da Defesa Civil, manda seu CEP para o SMS 40199 e receba esses alertas. Vitória, BH, Brasília, Campo Grande, Belém tem previsão de muita chuva. Natal, Fortaleza, Teresina e São Luís também. Sol o dia todo, só no interior da Bahia e de Pernambuco e em parte de Mato Grosso do Sul. Campo Grande com 32 graus é a única capital amanhã com tempo firme o dia inteirinho, viu, Juliana? Tá certo, Maju. Obrigada.
Nada, até amanhã. E você vai ver a seguir, ministros discutem como consertar os efeitos da intervenção do presidente Bolsonaro no preço do diesel. O governo apresenta o projeto que prevê o salário mínimo do ano que vem. O ministro da Economia e o da Casa Civil se reuniram com técnicos hoje em busca de uma saída para a crise desencadeada com a intervenção direta do presidente Jair Bolsonaro no preço cobrado pela Petrobras para o óleo diesel. O Palácio do Planalto trabalha para consertar o estrago da semana passada. Presidentes da Petrobras, da Agência Nacional de Petróleo, do BNDES, foram chamados para uma reunião na Casa Civil. Os ministros da Economia, Infraestrutura e Minas e Energia estavam presentes. Segundo o ministro Onyx Lorenzoni, a questão era caminhoneiros. A principal demanda deles é o preço do diesel. Foi por causa disso que o presidente Jair Bolsonaro suspendeu o aumento de 5,74% anunciado pela Petrobras. O efeito no mercado foi imediato. As ações despencaram e o valor de mercado dessa recuou quase 32 bilhões de reais só na sexta-feira. Ao sair da reunião, o presidente da Petrobras disse que não há decisão tomada. Nas declarações, ele separou a empresa do governo. Olha, não tem nenhuma decisão. A Petrobras é uma coisa. O outro é o governo. O governo quer abordar a questão dos caminhoneiros. A Petrobras tem essa vida agora. Vamos decidir quando vai ser reajustado ou não. Isso é uma decisão empresarial. Diferente da decisão do governo, que é de políticas públicas. Então, o significa que a Petrobras é livre. Segundo Castelo Branco, a decisão de segurar o reajuste foi da Petrobras. Ele já alertou para os riscos. Hoje, as ações preferenciais da Petrobras fecharam praticamente estáveis. O medo dos investidores é que o governo faça como administrações anteriores, quando intervenções para segurar os preços dos combustíveis causaram prejuízos à Petrobras. Em São Paulo, o presidente da Câmara disse ver com preocupação decisões como a de sexta-feira. As soluções elas precisam ser muito bem pensadas, porque o custo, né, de um erro num mercado onde a referência do preço é internacional pode gerar prejuízos muito maiores do que a decisão mexer no preço. Mas, aliás, a gente já viu isso no preço da Petrobras nos últimos, no último pregão da sexta-feira. O governo vem reafirmando que foi apenas uma ação episódica e que a autonomia da Petrobras está mantida. O ministro da Economia, Paulo Guedes, que foi surpreendido com a ação de Bolsonaro, teve uma conversa reservada com o presidente. Amanhã, Bolsonaro tem uma reunião com a equipe econômica e o presidente da Petrobras para tratar especificamente da política de preços dos combustíveis. Bolsonaro quer saber qual é a dinâmica do ajuste de preços. O governo deverá também dar uma explicação detalhada sobre as medidas que deverão ser tomadas para atender às demandas dos caminhoneiros. Os partidos de oposição impuseram uma derrota ao governo na Comissão de Constituição e Justiça e com a ajuda de deputados da base governista. O resultado disso foi o adiamento da votação necessária para o avanço da reforma da Previdência. Às 7 da manhã já tinha deputados do PSL na fila da Comissão de Constituição e Justiça. Tudo para tentar evitar obstruções da oposição e garantir prioridade para a reforma da Previdência. Não adiantou nada. O governo não conseguiu manter a reforma como primeiro item na comissão, o que poderia acelerar as discussões. A oposição pediu e a reunião da CCJ começou com 2h30 de atraso, com a leitura da ata da sessão da última quinta-feira, a primeira derrota do governo.
Em seguida, parlamentares do chamado Centrão cumpriram o que já vinham falando desde a semana passada. Pediram para que a CCJ votasse antes da Previdência a proposta do orçamento impositivo, que obriga o governo a pagar as emendas parlamentares de bancadas previstas no orçamento. Progressistas, PR, Podemos e PT defenderam a inversão da pauta. O Partido Novo tentou evitar a inversão. Inverter a pauta para colocar o orçamento impositivo antes da PEC da Previdência é um abuso. Existe um grau de importância. A reforma da Previdência é necessária, é urgente, é muito mais importante do que a PEC do orçamento. Na votação, outros partidos também defenderam a inversão, incluindo até o PSL, partido do presidente Jair Bolsonaro. Somente PSDB, Patriota, Novo e uma deputada do PSL, Bia Kicis, votaram contra. Resultado, por 50 votos a 5, a discussão da Previdência ficou para depois da proposta que aumenta os gastos obrigatórios do governo. Coube a um deputado tucano e não ao governo defender a necessidade da reforma. Nós não queremos ser mais realistas do que o governo. Você tem continuidade, presidente. Agora, veja, eu acho que as duas matérias são importantes, mas existem prioridades. E para nós, a pauta da reforma da Previdência, em que pese a discussão de ser mais ou menos importante que o orçamento impositivo, para nós a prioridade é a Previdência. Agora, eu não estou entendendo, o próprio governo parece que não quer debater. O que está acontecendo? O líder do PSL deixar a Previdência para depois não foi uma derrota do governo. Mais uma vitória trazida por esse parlamento, com a concordância do PSL, do governo, na votação. É tão espetacular, até o nosso presidente, na época, votou favorável, mais uma vez, um exemplo que o governo Bolsonaro dá a esse país e dá o exemplo à oposição. O presidente da comissão, também do PSL, disse que não entendeu a estratégia do governo. Eu confesso que estranhei. Eu não entendi nem meu partido. Se eu falasse pelo PSL, se eu fosse membro da comissão com direito à palavra, eu não votaria a inversão da pauta. Não votaria a inversão da PEC da Previdência e da PEC do orçamento impositivo. O Júlio Mosquera está acompanhando a sessão da Comissão de Constituição e Justiça e atualiza as informações agora para a gente ao vivo. Boa noite, Júlio. Defensor do povo, porque essa reforma, ela prejudica os mais pobres. Boa noite, Juliana. Bonner, boa noite a todos que nos assistem. Depois de muita discussão, foi feito um acordo entre os líderes dos partidos para encerrar a discussão sobre a PEC do orçamento impositivo e daqui a pouco iniciar a votação dessa proposta. Depois de encerrada essa discussão e a votação, os deputados aí vão encerrar também a sessão desta noite da Comissão de Constituição e Justiça. Só amanhã, às 10 da manhã, será retomada a discussão, aí sim, da proposta de emenda constitucional da reforma da Previdência. O acordo prevê que esse debate vai até às 10 horas da noite de terça-feira, será retomado na quarta-feira, também ao longo do dia. Na quarta-feira será suspensa mais uma vez qualquer discussão sobre a reforma da Previdência para ser retomada só na semana que vem, depois do feriado da Semana Santa. Portanto, só na semana que vem será possível votar a proposta da reforma da Previdência. Bonner, Juliana. Entendido. Obrigada, Júlio. No projeto de lei de diretrizes orçamentárias enviado ao Congresso, o governo propôs para o ano que vem um salário mínimo de R$ 1.040. Esse valor prevê a correção apenas pela inflação e interrompe a política que levava em consideração o desempenho da economia. Atualmente, o salário mínimo está em R$ 998. Para o ano que vem, o governo prevê crescimento de 2,7% na economia e rompe contas públicas de 124 bilhões de reais. A Justiça de Minas Gerais determinou a extinção de uma ação na qual o Ministério Público acusava o deputado federal Aécio Neves, do PSDB, de uso indevido de aviões no período em que era governador. Na ação ajuizada em 2018, os promotores denunciavam 1.337 voos
sem a comprovação do interesse público. Segundo a Justiça, o prazo de 5 anos prescreveu porque os voos teriam ocorrido de 2003 a 2010. O Ministério Público ainda pode recorrer e declarou que não foi intimado sobre a decisão. A assessoria de Aécio Neves afirmou que os voos respeitaram as normas do Estado. A Justiça de São Paulo tornou réus o ex-governador Geraldo Alckmin, do PSDB, o ex-secretário de Planejamento Marcos Monteiro, a Odebrecht e 4 executivos da empresa. Os bens deles foram bloqueados até o valor total de 40 milhões de reais. O Ministério Público acusa a Odebrecht de ter feito doação à campanha em que Alckmin foi reeleito governador em 2014, sem declarar à Justiça Eleitoral. Caixa 2. Segundo um dos delatores da empresa, foram 8.300.000 reais. A defesa de Geraldo Alckmin declarou que vai recorrer e que a decisão é fundada em grave erro porque não há nem poderia haver qualquer associação da suposta doação eleitoral com o ato. A Odebrecht declarou que tem colaborado com as autoridades. O advogado de Marcos Monteiro disse que as provas são frágeis e que vai recorrer. A seguir, o IBAMA desagrada ao governo por destruir equipamentos usados em crimes ambientais. Parece que ele tá assim porque tá vendo um vídeo de uma cabra cantando rock, né? Mas não é não. Ele tá rindo porque com 50 GB a pessoa não se preocupa. O governo Bolsonaro está planejando mudanças nas regras para a destruição de equipamentos apreendidos pelo IBAMA em operações contra crimes ambientais. Em um vídeo gravado pelo senador Marcos Rogério, do Democratas, o presidente Jair Bolsonaro falou sobre a operação do IBAMA contra a extração ilegal de madeira na Floresta Nacional do Jamari, em Rondônia. Na operação, agentes queimaram carros e equipamentos dos suspeitos de crime ambiental. Bolsonaro afirmou que foi informado pelo ministro do Meio Ambiente e criticou a atitude dos agentes. Ele já mandou abrir um processo administrativo em primeiro lugar para apurar realmente a responsabilidade disso aí. Não é para queimar ninguém, nada, né? Ninguém não, nada. É maquinário, trator, caminhão, seja lá o que for. Não é esse procedimento, não é a nossa orientação. Mas um decreto de 2008 que trata de infrações ambientais autoriza esse tipo de ação. Diz que os produtos e instrumentos usados em crime ambiental poderão ser destruídos ou inutilizados quando a medida for necessária para evitar o seu uso e aproveitamento indevidos nas situações em que o transporte e a guarda forem inviáveis, ou quando possam expor o meio ambiente a riscos significativos ou comprometer a segurança da população e dos agentes públicos envolvidos na fiscalização. O presidente da Associação Nacional dos Servidores Ambientais afirmou que a medida só é adotada em casos excepcionais, sempre obedecendo os critérios legais e para evitar que o crime continue sendo praticado. Essa prática de destruição dos bens é, em último caso, que o servidor é obrigado a adotar para interromper a continuidade do crime ambiental. Uma vez que são áreas de muito difícil acesso, os servidores estão expostos a diversos riscos ali na ação de fiscalização e não é uma prática comum. O ministro do Meio Ambiente admitiu que o governo quer mudar a legislação. Disse que ainda esta semana deve sair uma nova instrução normativa para regulamentar e restringir esse tipo de ação, mas não deu detalhes sobre a nova norma, como, por exemplo, o que vai ser feito com os equipamentos apreendidos na mata. Num país em que existem leis e existem procedimentos, não é possível permitir nenhum grau de arbitrariedade. Portanto, é nesse sentido que nós vamos fazer a revisão dos procedimentos e a edição de uma instrução normativa pelo IBAMA. O Greenpeace avalia que uma mudança pode levar a um aumento dos desmatamentos na Amazônia. Cerca de 2% das operações usam desse tipo de expediente apenas quando não é possível fazer a remoção dessas máquinas e equipamentos. Com esse tipo de atitude do presidente, limitando a operação do IBAMA, quem ganha é o crime ambiental. E hoje o presidente do ICMBio, Adalberto Eberhard, pediu demissão do cargo. O Instituto Chico Mendes é responsável pelas unidades de conservação. Há 2 dias, o ministro Ricardo Salles determinou a abertura de um processo administrativo contra funcionários do Instituto, porque eles não participaram de um evento que contou com a presença do ministro.
O Museu Americano de História Natural anunciou hoje que não vai mais abrigar um evento da Câmara de Comércio Brasil-Estados Unidos em homenagem ao presidente Jair Bolsonaro. A Câmara de Comércio afirmou que a decisão foi tomada em comum acordo e que vai divulgar o novo local do prêmio Personalidade do Ano em breve. Na última sexta-feira, a direção do Museu Americano declarou que o evento deste ano tinha sido marcado antes da confirmação de quem seria o homenageado e que a homenagem a Bolsonaro não reflete a necessidade urgente de proteger a floresta amazônica. A assessoria do Palácio do Planalto não quis se manifestar. O Supremo Tribunal Federal censurou sites que publicaram reportagens sobre documento em que Marcelo Odebrecht cita o presidente da Corte, Dias Toffoli. No documento não há referência a pagamentos ilegais. O ministro Alexandre de Moraes determinou a retirada da reportagem do ar sob pena de multa diária. A decisão diz: determino que o site O Antagonista e a revista Cruzoé retirem imediatamente dos respectivos ambientes virtuais a matéria intitulada O Amigo do Amigo de Meu Pai e todas as postagens subsequentes que tratem sobre o assunto, sob pena de multa diária de R$100 mil, cujo prazo será contado a partir da intimação dos responsáveis. A Polícia Federal deverá intimar os responsáveis pelo site O Antagonista e pela revista Cruzoé para que prestem depoimentos no prazo de 72 horas. Alexandre de Moraes decidiu sobre a questão porque relatou no inquérito aberto no mês passado dar notícias fraudulentas que possam ferir aos ministros vazamentos de informações sobre integrantes da corte. Segundo a reportagem publicada pela revista na quinta-feira passada, a defesa do empresário Marcelo Odebrecht juntou em um dos processos contra ele na Justiça Federal em Curitiba um documento no qual esclareceu que um personagem mencionado em e-mail, o amigo do amigo de meu pai, era Dias Toffoli, que na época era advogado-geral da União. Conforme a reportagem, no e-mail Marcelo tratava com o advogado da empresa, Adriano Maia, e com outro executivo da Odebrecht, Irineu Meireles, sob se tinham fechado com o amigo do amigo. Não há menção a dinheiro ou a pagamentos de nenhuma espécie no e-mail. Ao ser questionado pela força-tarefa da Lava Jato, o empresário respondeu: refere-se a tratativas que Adriano Maia tinha com a AGU, sobre temas envolvendo as hidrelétricas do Rio Madeira. Amigo do amigo de meu pai refere a Antônio Dias Toffoli. Toffoli era o advogado-geral da União entre 2007 e 2009, no governo Lula. O documento foi encaminhado à Justiça por um dos advogados de Marcelo Odebrecht e pede a inclusão dos dados no processo. Segundo a revista, o conteúdo foi enviado à Procuradoria-Geral da República para que Raquel Dodge analise se quer ou não investigar o fato. Em nota oficial divulgada na sexta, a PGR afirmou que não recebeu nenhum material e não comentou o conteúdo da reportagem. Ao contrário do que afirma o site O Antagonista, a Procuradoria-Geral da República não recebeu nem da Força Tarefa Lava Jato no Paraná e nem do delegado que preside o inquérito qualquer informação que teria sido entregue pelo colaborador Marcelo Odebrecht, em que ele afirma que a descrição amigo do amigo de meu pai refere-se ao presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli. Na própria sexta, segundo a decisão de Alexandre de Moraes, Toffoli mandou mensagem pedindo apuração com o seguinte teor: permita-me o uso desse meio para uma formalização, haja vista estar fora do Brasil. Diante de mentiras e ataques e da nota hora divulgada pela PGR que encaminham abaixo, requeiro a Vossa Excelência autorizando transformar em termo esta mensagem a devida apuração das mentiras recém-divulgadas por pessoas e sites ignóbeis que querem atingir as instituições brasileiras, afirmou o presidente do Supremo. Na decisão, o ministro Alexandre de Moraes cita que os esclarecimentos feitos pela PGR tornam falsas as afirmações veiculadas na matéria O Amigo do Amigo de Meu em típico fake news, o que exige a ação do poder. A plena constitucional da realização da opinião, aspecto positivo, não constitui cláusula de isenção de eventual responsabilidade por publicações injuriosas e difamatórias, que, contudo, deverão ser analisadas sempre a posteriori, jamais como restrição prévia e genérica à liberdade de manifestação. No fim da tarde, o Supremo Tribunal Federal afirmou por meio da assessoria que não se trata de censura prévia, que é proibida pela Constituição, mas sim de responsabilização pela publicação de material supostamente criminoso e ilegal. Conforme o tribunal, o ministro Alexandre de Moraes se baseou em nota da Procuradoria-Geral da República que afirmou não ter recebido qualquer informação do Paraná, ao contrário do que disse a reportagem.
A TV Globo confirmou que o documento em que Marcelo Odebrecht diz que o apelido de Dias Toffoli era amigo do amigo foi de fato anexado aos autos da Lava Jato, no dia 9 de abril, e seu conteúdo é o que a revista descreve. O documento, porém, não chegou à Procuradoria-Geral da República. Hoje a TV Globo verificou que o documento não mais consta do processo. Em 12 de abril, um dia após a publicação da reportagem, o juiz da 13ª Vara, Luiz Antônio Bonar, intimou a Polícia Federal e o Ministério Público Federal a se manifestarem. No mesmo dia, o documento foi retirado do processo. Ainda não se sabe as razões. Em nota, um dos sócios da Cruzoé, Mário Sabino, afirmou que a revista foi surpreendida pela decisão do ministro Alexandre de Moraes de censurar a reportagem. E que, além de censurar a revista, o ministro determinou que a Polícia Federal tomasse depoimentos dos jornalistas. Sabino disse que os advogados da revista entrarão com recurso ao do STF para tentar reverter esse atentado contra a liberdade de imprensa, aspecto fundamental da democracia garantido pela Constituição. Segundo a nota, na nossa visão, trata-se de ato de intimidação judicial. A liberdade de imprensa só se enfraquece quando não a usamos. Continuaremos a lutar por ela. O diretor da revista Cruzoé, Rodrigo Rangel, diz que reitera o teor da reportagem, baseada em documento, e registra mais uma vez que a decisão se apega a uma nota da Procuradoria-Geral da República sobre um detalhe lateral, e utiliza tal manifestação para tratar como fake news uma informação absolutamente verídica, que consta dos autos da Lava Jato. Rangel afirma também que importa lembrar ainda que, embora tenha solicitado providências ao colega Alexandre de Moraes ainda na sexta-feira, o ministro Dias Toffoli não respondeu às perguntas que lhe foram enviadas antes da publicação da reportagem, agora censurada. Este jurista afirmou que houve censura e que a decisão do ministro Alexandre de Moraes viola a Constituição. Não só drástica, como inconstitucional, uma medida que não compreende a vontade da Constituição. A Constituição brasileira ela entendeu que é melhor garantir que uma informação circule livremente, ainda que ela possa eventualmente ofender alguém ou possa não ser factualmente correta, do que proibir que ela circule quando houver mera dúvida sobre se ela ofenderá alguém. Há mecanismos para reparar os danos. Há também outro elemento que é o próprio mercado jornalístico, quer dizer, um veículo que divulgar uma notícia que é factualmente errada, ou uma notícia não verdadeira, o próprio jornalista e o veículo se responsabilizam. Na verdade, há um dano reputacional, além dos mecanismos, dos remédios que o próprio direito dá para corrigir isso. Quer dizer, a censura evidentemente, não é o caminho certo, é um caminho proibido, e não caberia, nesse caso, parece uma decisão que não compreendeu a própria vontade da Constituição. A Associação Nacional de Editores de Revistas e a Associação Nacional de Jornais consideram que a decisão do ministro Alexandre de Moraes configura ato de censura inconstitucional e incompatível com os valores democráticos e que a legislação prevê recursos para danos morais e direito de resposta. A Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo disse que a medida é uma ameaça à liberdade de expressão, que é grave acusar de difundir fake news quem faz jornalismo com base em fontes oficiais e documentos, que é ainda mais grave utilizar este conceito vago para determinar a supressão de conteúdo jornalístico e que é alarmante o fato de o STF adotar a medida em um caso que envolve o presidente do tribunal. A Associação Brasileira de Imprensa declarou que espera que o Supremo reveja a decisão que classificou como teratológica absurda e que o STF restabeleça com a urgência que o caso requer o direito à informação e à liberdade de imprensa. A ABI afirmou ainda que, como guardião da Constituição, o Supremo não pode advogar em causa própria, criando casuísmos jurídicos que violam princípios e direitos que deveriam ser protegidos pelo próprio tribunal. A seguir, um coração